Mas como eu ia dizendo, é uma honra estar aqui hoje a apresentar este nosso académico, que é uma pessoa, que é um título pomposo, mas que independentemente do título pomposo, o Paulo Jorge é uma pessoa muito eclética. É uma pessoa que, embora tenha frequentado biologia e medicina, acabou por se ingrar, sobretudo depois profissionalmente, seguindo a senda dos seus familiares e do seu pai, que era no antiquário, e depois no antiquário, tendo chegado mesmo a pertencer à direção da Associação, da Associação dos Policiais, de uma das associações de antiquários de Lisboa, mas é uma pessoa multifacetada. É pintor, é músico, é fotógrafo, tem uma biblioteca extraordinária, é um homem de um grande conhecimento e uma pessoa interessadíssima sobre estas matérias que hoje vamos aqui abordar. E uma delas, num dia, ainda por cima simbólico, que é o dia do fim do mundo anunciado, por muitas formas e de muitos modos, não só pelas questões científicas dos alinhamentos dos planetas, como pelas questões do calendário maia e de terminar em 21 de dezembro de 2012 não existir uma sequência, no fundo, de calendário, o que significaria que estaríamos perante uma probabilidade do fim do mundo. A Bíblia fala-nos de várias apocalipses possíveis. Tudo leva a crer que estamos num momento de finalmente e não de fim. E eu acho que isso é que é a grande mensagem que temos que ter, é que finalmente vamos começar uma nova era, quer astrologicamente, quer energeticamente, quer espiritualmente, quer de forma de estar na vida. E o que eu gostava, e penso que aqui o Paulo Jorge pode muito mais abalizadamente do que eu explicar, é que nós todos somos, como refere muito bem também, eu vou-me referir ao propósito de outras matérias, nós todos somos energia. Nós todos somos energia. Por exemplo, o José Cascais tem aquele símbolo, que é um símbolo que tem a ver com a energia, que nos une a todos, com a energia do mundo, a energia da cidade. Exatamente porque a energia que nos une e de que todos temos uma centelha divina, digamos assim, que nos une a todos nós, uma mesma energia condutora, essa energia está prestes, ou tem estado em mutação. E este fim do mundo não é mais do que, se calhar, um fim do mundo simbólico. É um fim do mundo tal qual o temos vivido e, sobretudo, do mundo tal qual tem estado a ser seguido por as várias instituições que, no fundo, nos governam ou conduzem os destinos do mundo. Estamos, neste momento, para mim, é um momento de esperança. Julgo que para o Paulo Jorge também será, mas para mim é um momento de esperança este. É um novo momento, é um momento em que todos nós vamos acordar para as realidades concretas que são necessário voltarmos a recriar os nossos valores que estão completamente esquecidos há muitos anos e, ao mesmo tempo, a criação de um novo paradigma na forma de todos nós nos relacionarmos uns com os outros. Eu penso que isso vai ser uma mudança muito grande, mas muito boa para todos nós e, portanto, para mim hoje é um dia de celebração de um novo mundo que se aproxima e que eu tenho fé e tenho a esperança de que vamos todos juntos conseguir mudar o mundo para muito melhor. Muito obrigada ao Paulo Jorge por aqui estar e poder connosco partilhar também quais as suas opiniões sobre este fim do mundo anunciado. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Também quero agradecer
à doutora Isabel Magalhães esta introdução e também agradecer de facto muito ao Paulo Jorge. É uma coisa que muito pouca gente faz. A mim não me fala, não me trata por doutora, que eu também Não, é porque eu nasci em São Jorge. Nasci em São Jorge, de maneira que tenho. Eu gosto muito de Paulo Jorge. Mas raras pessoas me tratam. Mas queria agradecer também à direção, estás toda a direção aqui, portanto, a direção. A possibilidade de fazer aqui esta intervenção. De facto, calhou no dia do fim do mundo e falar um bocado sobre isso, sobre a esperança, sobre a mudança. Isto era para ser uma coisa um pouquinho mais comprida, mas, enfim, viram para aligeirar, de maneira que cortei algumas páginas e o final está talvez um bocadinho precipitado e muito mais a dizer. Mas, de qualquer maneira, isto vai ser publicado, acho que vai ser depois publicado pela Academia, de maneira que terão acesso ao texto. E onde verificaram um pormenor é que isto divide-se em 3 partes, que são como andamentos. São 3 andamentos, isto é uma homenagem que faço à música, porque acho que é a arte suprema da harmonia e que isto é muito importante. Ainda recentemente, esta semana, tive num jantar, de facto, despido de uma senhora pianista que regressava à sua terra de origem e quantidade de pessoas de países diferentes, de culturas diferentes, a falar línguas diferentes, todos unidos pela música. Isso é uma coisa que acho que mais nada quase consegue, e a alegria que havia naquele jantar. E, portanto, é uma homenagem à música, por isso o primeiro andamento, que eu vou começar, é o fim do mundo, e é dedicado sobre o tema da Finlândia de Sibelius, poema sinfónico. Um bocadinho de água, não é só, é melhor ver água do que tossir, não é? Deixar-me sozinho, presidiar a minha própria conversa. Ora bem, então vamos começar. Conhecemos o mundo através de ritmos, vibrações, como o som e a luz. Tudo o que conhecemos no mundo é vibração, ritmo, ondulação, pulsação, manifestando-se em muitas formas, criando estrelas, planetas, galáxias, gerando ciclos de vida e definindo os ritmos daquilo que chamamos tempo. Assim também o nosso sistema solar, com os seus planetas e a Terra, a nossa casa, a nossa nave espacial original, todo ele se move conjugando os vários ritmos dos diversos astros, parecendo realizar uma dança com cadência própria. São os efeitos dessas cadências e dos seus ritmos que há milhares de anos os nossos antepassados registaram em pedra, produzindo assim os primeiros calendários. A princípio marcavam apenas os eventos astronómicos principais, eclipses, equinócios e solstícios, que tinham particular influência na sua vida e na sua sobrevivência, quer como caçadores, quer como agricultores, mais tarde. Muito depois disso tivemos os calendários anuais como os conhecemos hoje, com os dias, semanas, meses e anos tão importantes nas nossas agendas. Várias civilizações produziram os seus calendários próprios, baseados, cada uma nas suas cosmogonias particulares, dependentes das suas crenças, da sua relação com o meio ambiente, com o lugar na Terra em que desenvolveram a sua sobrevivência e onde basearam as suas observações astronómicas. Pelo chamado movimento de recessão dos equinócios, verificou-se o que hoje chamamos ponto vernal, o grau zodiacal em que o Sol se está em 21 de março, quando nasce o equinócio da primavera, recua regularmente, completando um ciclo de cerca de 25 mil anos, e assim, em cada 2000 anos, isto em números redondos, muda uma era, mudando na faixa zodiacal a zona em que o ponto vernal se encontra e à qual se atribui a regência de um signo. Muitos acreditam que tal mudança marca também uma alteração nas influências das vibrações projetadas pelos astros, o que provocaria uma alteração em muitos aspectos na vida da Terra, nomeadamente influenciando as mentes humanas, provocando mudanças sociais e, naturalmente, revolucionando o protagonismo entre as civilizações dominantes. Com os antigos cultos e religiões, desenvolveu-se também uma crença no fim do mundo, também chamado fim dos tempos, já no chamado Livro dos Mortos, encontrado no Egito e decifrado por Champollion, e que alguns estudiosos dizem ser o mais antigo livro do mundo, se encontra aí anunciado uma série de catástrofes e cataclismos cósmicos, precursores dos desastres bíblicos e do Apocalipse.
Portanto, desde esses tempos há milénios que ciclicamente aparecem teorias de que o mundo vai acabar. Os atuais defensores do fim dos tempos provêm de diversas origens, uns de correntes teosóficas diversas desenvolvidas durante os séculos XVIII e XIX e ainda hoje disseminadas em diversos grupos esotéricos e ocultistas. Outros, tendências inspiradas por uma renovação do cristianismo milenarista, influenciados por certas lojas esotéricas gnósticas. Todos convergem para a teoria de que, e segundo a leitura zodiacal baseada nessas antigas cosmogonias, estaríamos a entrar na chamada Era de Aquário. Mas daí a insistir na ideia de que o mundo vai acabar é um passo demasiado grande. Então não veio este alarido que levou a que a NASA alertasse os americanos mais crédulos que os europeus para as incongruências do discurso pseudocientífico que se divulgou e propalou através da internet e dos médias. Dos vários indícios que apontam para uma data certa, destacou-se nos últimos anos, misturando o científico ao religioso e acrescido da credibilidade atribuível às velhas civilizações, consideradas por alguns mais sábias do que a atual. Destacou-se, dizia, uma pedra que os arqueólogos e outros investigadores interpretaram como sendo um calendário em que se inscreveu em caracteres próprios a sequência de um grande ciclo concebido pelos maias, o qual, segundo os mesmos esclarecidos intérpretes, terminaria no solstício de inverno do ano 2012 da era cristã. Até aqui, nada de errado, acaba um ciclo, começará outro. Mas os mais fanáticos, desiludidos com a passagem do ano 2000 sem os cataclismos que esperavam, pegaram na deixa dos maias e propalaram aos quatro ventos que afinal o mundo tinha o seu fim em 2012, em vez de 2000. E no solstício de inverno, que, portanto, é hoje. Tenho por isso que me apressar, pois posso ter de deixar a palestra a meio, que o dia já está perto do fim. Mas a verdade é que a NASA antecipou uma comunicação prevista para dia 22, divulgando-a já na passada semana, preocupados que estavam, ao tomarem conhecimento de que era grande o número de pessoas a construírem abrigos subterrâneos nos quintais e nas caves, a comprarem alimentos para meses ou anos de reserva e até a falar em suicídios coletivos de famílias. O susto foi grande, pois temia-se o caos nas cidades ou nas estradas, provocado por alguns mais crédulos e em pânico. Mas passemos em revista algumas destas teses apocalípticas. Para começar, a inversão dos polos. Acontece, mas leva muitas dezenas ou centenas de milhares de anos a realizar-se. A última, identificada pelos cientistas, ocorreu há cerca de 780 mil anos. Outra teoria, o alinhamento com o centro da galáxia, houve o último, em 1998, em que a Terra, o Sol e o centro da galáxia estiveram alinhados. Alguém sentiu alguma coisa de especial? Talvez uma ligeira dor de cabeça galáctica. Os perigosos asteroides, especialmente uns grandes e ameaçadores, por razões que desconhecemos, podem sair da órbita em que ordeiramente têm navegado desde há milhões de anos e vir por aí espatifar-se, também são um perigo. Felizmente que a NASA, sempre a nossa guardiã, já anunciou, em setembro de 2011, que cerca de 90% dos maiores asteroides já estão assinalados e descritos e têm, por isso, as suas órbitas monitorizadas. Mas se algum desordeiro vier por aí, haverá certamente algum satélite com um canhão laser pronto para o desfazer, como nos bons filmes. Claro que teriam também que estar presentes nestas teorias as previsões de uma destruição provocada por um aumento exponencial de ciclones e tornados, o reativamento de vulcões e o aumento do número e intensidade dos terremotos, acompanhados dos respectivos maremotos, que reduziriam todas as construções humanas a pó e lama. E ainda faltam as invasões extraterrestres e até uma intervenção divina com que alguns, um pouco fanáticos, intérpretes da Bíblia, anteveem um castigo merecido pelas maldades dos humanos e pela sua desobediência a Deus. E há quem fale no cinturão fotónico no gancho da galáxia, um pomposo nome de uma superestrutura energética que provocará a alteração das nossas consciências, afinando-as para a percepção da quinta dimensão. Como diria o Peça, e esta, hein? Mas esta tem uma vertente otimista. O mundo continua e nós, humanos, somos melhorados com o upgrade, como os computadores. Falamos do fim do mundo. A ligeireza e até um certo humor com que temos abordado este tema escondeu o que realmente nos preocupa. Todas estas previsões de causa apontam para causas de origem extra-humana. Mas há, no entanto, um tipo de previsões que nos deve preocupar seriamente, pois nos remete para a realidade, uma realidade bem presente e bem grave. Vamos atentar então no que tememos por nos parecer mais próximo e mais do que possível. O fim de um mundo, o fim do nosso mundo tal como o conhecemos.
segundo andamento, o adágio de Albinoni, o fim de um mundo. Depois podem ler isto com vídeos de música, sem casa confortavelmente. As teorias fatalistas tiveram origem durante milhares de anos na angústia dos seres humanos perante a morte, destino inexorável de todos nós. Mas hoje, mais do que isso, refletem uma grande insegurança e incerteza perante o futuro da própria espécie humana, ou melhor, o futuro da humanidade. Temos nas nossas mãos as chaves do nosso destino e, em vez de as utilizarmos para bem de todos, deixamos que o Pai sobre nós a ameaça de uma catástrofe planetária que ameaça grande parte da vida da Terra, incluindo a nossa. A maioria das teses apocalípticas que têm aparecido exprimem, pois, essa incerteza perante o futuro, mas são, ao mesmo tempo, um apelo a uma mudança necessária e urgente. Quase tudo parece resumir-se e concentrar-se nos últimos anos em torno de uma palavra: crise. O grande dicionário da língua portuguesa, coordenado por José Pedro Machado, define crise, entre outras sugestões, como conjuntura perigosa, situação anormal e grave, situação aflitiva, momento grave, decisivo, perigoso de um negócio, situação de um governo cuja continuação encontra dificuldades muito graves. Mas esta palavra crise também tem na sua origem grega, crisis, um sentido de escolha, julgamento ou opção, ato ou faculdade de distinguir, decisão, solução, como a define o mesmo ilustre filólogo no seu dicionário etimológico. E é de facto de uma escolha que se trata, de uma decisão necessária e urgente quanto ao rumo a seguir. Além da palavra crise, notemos que tem a mesma origem na Grécia Antiga, as palavras democracia, paradigma, política. Parece ser, pois, na Grécia, mais precisamente na Atenas, há 2300, 2400 anos, no famoso século V, século de Péricles, podemos encontrar muita da inspiração para o sentido a dar à nossa mudança. Poder-se-á dizer que a nossa atual crise tem em sentido lato, tanto em sentido lato como no sentido etimológico, se iniciou, de facto, há pelo menos 2400 anos. E, no entanto, ainda estamos longe do que sonharam alguns dos melhores filósofos, sábios, legisladores e pedagogos desse tempo. Vejamos agora alguns textos que corroboram a nossa argumentação de urgência na mudança. Em maio de 1981, era publicada uma pequena obra de onde extraí o seguinte fragmento. Despotismo económico. É coisa manifesta como nos nossos tempos não só se amontoam riquezas, mas acumula-se um poder imenso e um verdadeiro despotismo económico nas mãos de poucos, que as mais das vezes não são senhores, mas simples depositários e administradores de capitais alheios, com que negociam a seu talento. Este despotismo torna-se intolerável naqueles que, tendo nas suas mãos o dinheiro, são também senhores absolutos do crédito e, por isso, dispõem do sangue de que vive toda a economia e manipulam de tal maneira a alma da mesma que não pode respirar sem sua licença. Este acumular de poderio e recursos, nota característica da economia atual, é a consequência lógica da concorrência desenfreada à qual só podem sobreviver os mais fortes, isto é, ordinariamente os mais violentos competidores e que menos sofrem de escrúpulos de consciência. Trata-se este texto que li de um excerto da encíclica 40º ano, publicado em tempo do Papa Pio XI, e acrescentava um comentário em nota de rodapé numa das reedições portuguesas da encíclica. É esta uma das partes mais brilhantes da encíclica. Todos os principais vícios do regime liberal e do sistema económico dele saído estão apontados com rigor e clareza. Em resumo, vê-se que todo o mal está em a vida económica ter saído fora do seu caminho e dos seus fins, dominando primeiro o trabalho, o capital, por meio das grandes facilidades de domínio que alcançou, sobretudo em virtude da organização do crédito das sociedades anónimas, pretendeu estabelecer e estabeleceu uma autêntica ditadura que escravizou o próprio Estado. O remédio está em dominar a ditadura económica, fazendo voltar o capital ao lugar que uma sociedade bem organizada lhe compete. Também relacionado com este tema de economia, publicou em fevereiro de 2010, na revista Magazine, no Jornal de Notícias, o jornalista e poeta Manuel António Pina, falecido em outubro passado, um artigo intitulado À Mesa da Usura, de onde extraí as seguintes e bem fundamentadas afirmações. Ezra Paulo chamou-lhe pecado contra a natureza. E o Papa Sisto V, pecado contra Deus e contra os homens. O empréstimo de dinheiro a juros, lucro sem labor, é considerado imoral pela Bíblia, no Êxodo, no Levítico,
no Deuteronômio, nos Evangelhos de Lucas e Mateus. Proibido pelo Corão, condenado por filósofos, Platão, Aristóteles, Séneca, Plutarco, São Tomás de Aquino, por Maomé, por Moisés e até pelo Buda. Foi banido em concílios como Niceu de Latrão, declarado exílio e blasfémio por Clemente V, e Dante colocou os usurários, a quem a Igreja chegou a recusar os sacramentos e o funeral cristão, no interior do sétimo círculo do inferno. Os usurários tornaram-se, entretanto, gente respeitável, capaz de temer a Deus e pregar valores morais, e, simultaneamente, ler pela cartilha de Bentham, que em 1787, na sua defesa da usura, defendeu que cada homem deve ser o único juiz do modo como obtém lucros, não tendo sequer em empecilhos morais. Esta era a crítica sábia de um grande jornalista e homem de letras que aqui recordo. Alarguemos agora o nosso quadro de perspectivas sobre a herança do século XX, passando para outras áreas como as do ambiente ou da ecologia. Passemos uma vista de olhos através do estudo do Clube de Roma, que, fundado em 1968, foi constituído inicialmente por um grupo de cientistas a que se juntaram depois investigadores das chamadas ciências humanas, tais como sociólogos, antropólogos, politólogos e até historiadores, além de reconhecidas personalidades da política mundial, como, entre outras, o rei Juan Carlos. Em 1972 foi publicado um relatório, Os Limites do Crescimento, onde, com base em modelos matemáticos estabelecidos sobre os dados recolhidos desde 1900, abrangendo diversos campos de variáveis que incluíam, entre outros, os recursos naturais, a população mundial, o produto industrial per capita, a poluição e o cota alimentar, foi elaborada uma perspectiva de evolução das variáveis consideradas até o ano 2100. A verdade é que a apresentação desse relatório marcou o fim do otimismo no que toca ao crescimento económico global e harmonioso, gerando bem-estar e acabando com a fome, como se perspectivara a seguir à Segunda Grande Guerra. Ainda criticado quanto a alguns possíveis erros, o que é certo é que as suas previsões, mesmo as mais pessimistas, se têm revelado um sério motivo de angústia para os analistas mais conscienciosos, pois eram, apesar de tudo, mais otimistas do que outras previsões que mais recentemente se realizaram, e nem sequer consideravam naquele tempo a influência negativa de possíveis conflitos entre nações, guerras civis ou desordens sociais de vária ordem, passíveis de paralisar uma economia, além dos efeitos nefastos tanto para o desenvolvimento social como para o meio ambiente. Em geral, podemos resumir que o que já era previsível, se já era previsível uma queda global da qualidade de vida entre 2000 e 2030, o que coincide, curiosamente, com o período de maior incidência de datas atribuídas pelas diversas profecias do fim dos tempos, os valores atualmente avaliados revelam um acentuar do declínio, com o aumento global da pobreza e a concentração da riqueza num número minoritário de milionários e ultramilionários, a que se seguirá, provavelmente, um aumento das convulsões sociais e uma tendência para o aparecimento de regimes totalitários ou, no mínimo, autoritários, ainda que sob a capa de democracias. Chegados a este ponto, ou ficamos estáticos, assustados, paralisados, ou aplicamos aquele conceito etimológico de crise e fazemos uma escolha. E a única escolha possível só parece ser uma: unir-nos para a mudança. Se estamos conscientes da urgência, então por que hesitar e deixar sempre para outros as decisões tomadas sobre as nossas vidas? Façamos nossas palavras de Fernando Pessoa quando escreveu a sua mensagem: é a hora. Terceiro andamento, alegre com brilho, o quarto movimento da Sinfonia número 7 de Beethoven. Primeiro solstício de uma era de mudança. O que fazer, então? Tudo. Restaurar a cidadania. O exercício do direito de cada um a participar no governo da cidade, da polis, de andar político o seu verdadeiro sentido. Criar um movimento de solidariedade e de partilha que seja estruturante de uma forma nova de viver em comunidade, criando uma sociedade em que todos estejam conscientes da importância da sua participação e do que podemos fazer história, desenvolvendo a ação social no sentido de desenvolvimento conjunto e integral da sociedade. Estimular e desenvolver em todos a solidariedade e o voluntariado, de modo a tornar a participação, a partilha e a interação transversal a toda a comunidade. Partir da experiência local, tomando
tornando mais abrangentes as reivindicações e criando assim novos e verdadeiros movimentos sociais que lutem pelo acesso aos mecanismos da decisão política e económica, bem como à sua fiscalização efetiva. Mas, acima de tudo, é importante ter presente que o futuro é das crianças de hoje. São elas as herdeiras do mundo. É por elas e para elas, acima de tudo, que devemos aperfeiçoar os métodos pedagógicos, ensinando-lhes a importância dos valores éticos e de partilha, inspirados nos valores filosóficos e religiosos consagrados há mais de 2000 anos. Preparar os futuros dirigentes, mais do que apenas pelas habilitações, deverá ser feito pelo equilíbrio do caráter, pela motivação própria e pela capacidade de motivar os outros. E isso envolve disciplinas como a matemática, essencial para quase tudo, que é fundamental para criar hábitos de raciocínio. O estudo da língua, para a comunicação correta do pensamento. A história dos movimentos sociais, filosóficos, políticos contribui para que os jovens adquiram consciência da evolução social comum e dos valores comunitários. As ciências naturais promovem uma aproximação à natureza, ensinando os jovens a respeitá-la e fomentando a defesa do meio ambiente, a casa de todos nós. Mas também a música deverá ser incluída na aprendizagem de todos, pois é a linguagem universal da harmonia e um meio de fomentar a disciplina no estudo, a atenção e o trabalho em conjunto. O respeito pela velhice deverá ser consagrado com a integração dos mais idosos, ao invés de os rejeitar, e convidando-os ainda válidos a participar como um conselho de sábios, à maneira dos antigos anciãos, nas deliberações da comunidade. A sua experiência é essencial, pois são depositório de um sabor adquirido tantas vezes nos gestos quase rituais dos antigos ofícios, à beira de se perder pelo desprezo a que foram votados nesta era da tecnologia industrial. Só os velhos podem ainda fazer passar esses segredos, fazendo a ponte para as gerações futuras. Em 1849, Ernest Renan escrevia: o passado foi religioso e anticientífico. O presente é arreligioso e científico. O futuro será religioso e científico. Eis-nos à beira desse futuro. O momento é de ação, porque nos anima a vontade de respirar ar puro, a vontade de erguer uma voz mais alto que a voz do egoísmo, do ruído e da destruição. A vitória passará sempre uma mudança nos paradigmas da economia e por isso será difícil. Que a nossa esperança seja uma antevisão do nosso destino, para além do futuro próximo, e que esse destino seja a realização desse magnífico projeto, que é a humanidade, a humana unidade, que concebemos como o nosso maior sonho coletivo de amor e paz. Um santo vegetal.